Então vamos lá, gente. Hoje eu tô aqui com a minha super convidada especial, minha amiga Beatriz. Oi, galera. Para falar um pouquinho sobre a importância do autocuidado, voltado inclusive para a saúde íntima, sexual, né? Feminina, para que a gente realmente entenda o quanto cuidar, né? De si, voltado para a saúde íntima em todos esses aspectos, impacta diretamente na nossa saúde mental e emocional. Sim. Minha amiga, se presente para nós enquanto você bebe um cafezinho. Oi, meninas e meninos, né? Que eu acho que ambos os sexos assistem esse canal. E eu sou Beatriz, eu sou ginecologista e obstetra, né? Eu já atuo aqui em Lucas do Rio Verde há 5 anos. Tive o prazer de conhecer esse ser humano, né? No momento ímpar aí da vida dela, que foram nas gestações. Exato. Né? E a gente acabou se aproximando, né? A gente pensa muito parecido. E, enfim, eu tô aqui hoje a convite dela para a gente falar um pouquinho de saúde feminina. E uma coisa que eu sempre falo é que saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Exatamente. A gente fala muito isso, inclusive voltado, né? A Ludmilla aqui da clínica, ela fala muito voltado para saúde integrativa, né? Não é focado na doença, e sim olhar para a pessoa como um ser humano, né? Sim. Exatamente. E amiga, conta uma coisa pra gente. Dentro do consultório, na tua rotina, na tua experiência, o que você percebe que é a maior dificuldade das mulheres? A maior dificuldade das mulheres é falar sobre sexo, por exemplo. Sério? Sim. É um tabu. É um tabu. Acredito que não só lá. Aqui dentro acontece muito também. Sim, com certeza. E elas têm muitas dúvidas, elas têm muitos medos, muitos receios. Então, às vezes, a gente tem que ir pelas beiradinhas, a gente sente que aquele é o principal problema, né? A principal queixa, então a gente vai conversando e, enfim, até conseguir chegar no assunto, né? Até numa possível solução, né? Ah, não, com certeza. E fala uma coisa, por exemplo, quando a gente está falando sobre saúde feminina, né? Sobre essas dificuldades, o parceiro, qual a importância dele nesse processo também? Eu acho que principalmente o parceiro tem que ser parceiro na conversa, né? E no entendimento. Eu falo assim, que mulher é diferente de homem. Homem toda hora quer a tal da coisa, né? Tá pronto. Mulher tem que estar, os filhos não podem estar doentes, né? Ela tem que estar se sentindo bem consigo mesma, com o corpo. Ela não pode ter brigado no trabalho. O trabalho não pode estar estressante. Então, a cabeça da mulher, ela é aquela flor, né? Cheia de coisas. O homem não. Ele pode estar estressado, nervoso, triste, feliz. Ele vai querer sempre. Independente do dia, independente do cansaço. Concorda comigo? Concordo. Então, o homem também tem que ser parceiro nisso de ouvir a mulher, né? Quais as queixas, o que ele pode ajudar para melhorar. E eu falo que na parte feminina, o sexo começa lá de manhã, né? De manhã mandando uma mensagenzinha. Oi, amor, tirando uma flor do jardim e vindo, minha flor, uma flor para uma flor. Exato, né? Buscando os filhos na escola. Você tá cansado? Deixa que eu pego as crianças. Enfim. Chegando mais cedo do trabalho. Falando, estou em casa, vou dar banho nas crianças, vou preparar de jantar. E de repente a esposa tá tipo, uau. Exato. Então essas coisas, né? Faz crescer a admiração, às vezes, da mulher. E o sexo na mulher tem muito a ver com a admiração. Então eu sinto que muitas têm queixas em relação ao sexo, mas eu vejo que o relacionamento está falido. E eu falo para elas, olha, não estou aqui para salvar casamento de ninguém. Né? Não existe pílula mágica da libido, né? Claro, a gente existe sim, claro, a gente pode usar terapia hormonal combinada, a gente pode usar alguma vitamina, alguma coisa para estimular, mas não é só isso. Na verdade, a minoria é isso, né? Exatamente. O principal é realmente esse combo aí da parceria, né? De como tá o relacionamento, tá tudo certo, né? Vocês conversam, não conversam, e tudo isso. E existe até uma cultura e uma dificuldade, muitas vezes, do homem conversar sobre isso, né? Com certeza. Eu encaro, muitas vezes, dentro do consultório, casais que não falam sobre isso. E que isso é um extremo tabu dentro do casamento. Só que falar sobre isso, concorda comigo, amiga, que é uma grande intimidade, um grande passo, inclusive para se encontrar
na área sexual. Sim. Porque o sexo não é somente penetração. O sexo não é somente aquele processo, eu até diria, meio pornográfico, muitas vezes, Exato, né? porque a gente tem aquela imagem, né, do erotismo, das pornografias, enfim, de filme pornô. Aquelas coisas, e às vezes não, né, muito longe da nossa realidade. Exato. Né? E que vai muito voltado para o cuidado, Exatamente. né? Sobre o cuidado também na hora do sexo, de falar assim, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Né? Eu, às vezes o parceiro foi lá e deu um tapa. E aí, às vezes, não necessariamente ela goste disso. E de repente, assustou ela. Às vezes ela gosta, às vezes ela gosta, exatamente. Mas o que falta? Conversa. Diálogo, né? Sim. Essa parceria de entender que vida de casal é falar sobre tudo abertamente. Então, desde a área financeira, né? Pessoal, profissional, até sexual. Não só sobre filhos, não só sobre casa, não só sobre isso, mas sobre tudo, sobre como você está se sentindo. Porque muitas vezes ele vai, essa companheira, né? Ou companheiro vai te procurar. E aí você não tá bem. Você não tá se sentindo bem. Mas ninguém sabe disso. Está guardadinho lá dentro de você. E você não comunicou. E aí o parceiro te procura. E você fala assim, olha, eu não quero. E aí ele fala, tá, mas o problema é comigo? Sim. Né? E na verdade não é com ele, é com você, você que não tá bem. Mas se você verbalizar pra ele, hoje eu não tô bem, não tô me sentindo bem, e ele te procurar e falar, olha, não tô bem, não consigo, tá tudo certo. Com certeza. Né? Ele vai olhar isso com outros olhos. Então, lembrar sempre que a comunicação e a parceria aí, gente, ó, anda junto. Faz parte do casamento. Tem que fazer, né? Tem que fazer parte desse casamento. Senão, como disse minha amiga, tem um casamento meio falido no caminho, no andar dessa carruagem toda aí. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre candidíase. Nossa. Vamos falar sobre isso. Eu acho que é um assunto muito interessante que eu quero muito trazer para cá, porque eu vejo com certa recorrência dentro do meu consultório. E uma candidíase emocional. Sim, com certeza. Né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco melhor para todos nós, né? Enfim, como funciona esse mecanismo, o que pode tornar ela emocional, o que pode tornar ela fisiológica, os tabus por trás de tudo isso também, enfim. Então, assim, a cândida, gente, é um fungo, né? É um fungo que habita já o nosso organismo. Dentro do nosso corpo, a gente tem 1 milhão de micro-organismos, né? E a cândida é um fungo que é um deles e geralmente habita o nosso intestino. Então, por questões como as emocionais, entre outras que eu posso falar daqui a pouquinho para vocês, a cândida, ela vai ali para a vagina, porque o ânus da mulher é muito próximo da vagina, diferente do homem, por exemplo, né? Que também tem cândida no trato gastrointestinal do homem, só que dificilmente vai para o pênis, tá? Então, acaba sempre a cândida vai do nosso intestino, vai para a nossa vagina, e ela fica ali. Mas a gente tem tantas bactérias boas na nossa vagina que elas nos protegem. Então fica sempre combatendo. Isso também tem relação com a nossa imunidade, né? Então se a nossa imunidade está se mantendo boa, se mantendo estável, o nosso organismo está sempre combatendo a cândida. Mas o que acontece? O que pode desencadear a candidíase? Principalmente a alimentação, uma das coisas que afetam a nossa imunidade. É a chave disso. Então, a cândida, ela se alimenta muito de carboidratos. Então, a gente come muita porcaria mesmo. Pão de queijo aqui, amiga. Vamos dar uma risada. Mas, gente, o problema não é o de vez em quando. O problema é o sempre. É o sempre, exato. Então, comer um pão de queijo todo dia, toda hora. Não tem problema. Então, se alimentar muito de carboidratos, aquela cervejinha todo dia, cerveja por carboidrato. Muitas mulheres falam, gente, não como nada, mas e a cervejamente todo dia? Exatamente. Então, pode dar, então a alimentação é muito importante. O sono é muito importante, porque o sono tem diretamente relação com a nossa imunidade. Então, se a gente não dorme bem, a gente realmente afeta o nosso organismo, a nossa imunidade acaba combatendo, né? Outra coisa que as mulheres, elas têm esse tabu de ficar sem calcinha. Sim. E quanto mais sem calcinha a gente ficar, melhor para nossa saúde íntima. Por favor, repliquem isso. Sim. Faça o meme, mas é real. Exato, por quê? Eu falo assim, gente, os fungos, né? Mofo na nossa casa, né? Gosta de lugar escuro e úmido e quentinho. A nossa vagina é bem isso, ela é úmida, quentinha e escura. Exatamente. Então, o fungo adora proliferar ali dentro. Então, se a gente der a menor chance ali,
vai dar candidíase. Então, quanto mais arejado a gente deixar esse ambiente, menos vai dar. Então, chegou em casa, tirou a calcinha, fica com shortinho, se você não gosta de ficar sem calcinha. Exatamente. Fica de vestido. No dia a dia, se você puder usar um vestido longo sem calcinha, faça, use e abuse. A melhor coisa é isso. Exatamente. Tá? Então, deixar sempre arejado. E a questão emocional também, quando a gente passa por um estresse, por uma situação muito complicada, a gente faz tudo isso, a gente desconta na comida, presta atenção, desconta na comida nos carboidratos, vai dar candidíase. A gente não se cuida direito, a gente lava de qualquer jeito, usa a roupa apertada, aquela mais não tá nem aí, calça dá jeans, bermuda jeans, né? A gente para de dormir direito quando a gente tá passando por uma situação estressante. Então, mais uma coisa que repercute a imunidade. Então, é um combo, né? A candidíase de repetição é um combo. Exatamente. Né? Uma coisa vai interferindo na outra, que vai dando esse desbalanço no nosso organismo, e a cândida, ela é oportunista, ela tá ali para pegar essa chance de se proliferar no nosso corpo. Exatamente. Né? Interessante. E, por exemplo, eu tive uma situação muito específica minha que foi até interessante, que havia um conflito muito grande nesse casamento, né? E havia um relato muito grande sobre uma candidíase recorrente. Ela já tinha ido para médica, já tinha feito N procedimentos, N tratamentos. E aí a médica olhou para ela e falou assim, olha, agora é hora de você procurar ajuda psicológica. Porque a gente já investigou tudo, né? E aí há um fundo muito emocional aí que está afetando tudo isso. Então, tem uma experiência até de clínica muito interessante minha, que anda me trazendo, que principalmente aquelas questões de abuso, elas impactam diretamente até nessa... Porque quando eu lembro disso, que eu vivo uma situação estressante que me remete a esse abuso que eu já vivi, e aí é quase que como se o meu corpo estivesse vivendo aquilo de novo, e aí eu entro em estado, às vezes, de defesa, né? A minha imunidade cai porque o meu estresse está em cima, e aí abre espaço para as candidíases recorrentes, né? Não só isso, mas muitos outros fatores emocionais que são de extrema importância para que a gente possa trazer para vocês entenderem de como as nossas doenças físicas, elas só chegaram a um estado físico, muitas vezes, exatamente por uma negligência nossa emocional, né? Porque o meu emocional não é algo que eu vejo, né? Não é algo que está aqui explícito. Então, se eu quebro um braço, cara, eu olho, eu tô vendo uma fratura exposta. Agora, se eu tô com uma depressão, se eu tô com um processo de estresse muito grande, se eu tô com ansiedade, não é algo palpável muitas vezes. Não é à toa que quando a pessoa começa a sentir o quê? Palpitação. Quando ela começa a sentir falta de ar, ela vai para onde? Pro cardiologista. Ela vai pro cardiologista, ela vai pro médico, porque ela tá morrendo, ela tá tendo um ataque cardíaco. E a maioria desses casos são crises de ansiedade. Então, fica aqui também, né, de como o trabalho multidisciplinar, e é por isso que a Bia está aqui, é por isso que eu estou trazendo N profissionais, para eu trazer a importância para vocês de a gente não olhar só por uma via. Então, é como eu falo, não adianta você só estar cuidando da mente se o restante do teu corpo está sendo negligenciado. Então, a gente precisa olhar e entender que nós somos um todo. E esse todo vai impactar na nossa saúde física, mental e emocional. Então, fica também, né, o alerta para que procurem ajuda. Não tenham medo, muito menos vergonha, tá? Nós temos um código de ética super importante, né? Inclusive, nós duas levamos isso muito a sério, né, minha amiga? Então, exatamente para e vocês entenderem de como a gente está aqui realmente para ajudá-los, para falar sobre esses assuntos que são tão difíceis, que a gente sabe que não são fáceis, mas que são extremamente necessários, né? E a gente tem até uma cultura muito sexualizada, que quando a gente vai falar sobre uma situação específica, né, ou do corpo, ou de sexo, as pessoas já, nossa, que tá interessada, porque é saidinha. E não é nada disso. A gente precisa falar sobre isso para ter informação. O saidinha, o que tá fora de contexto, é você estar no meio de um monte de amiga, e começar a falar isso, né? E acabar se perdendo nesse processo todo, e às vezes falar de uma intimidade sua que nem cabia naquele momento e soltar ali. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala, mas eu não vou lá falar pro médico. Mas por que pro médico, que é a pessoa que você deveria falar, ou pro psicólogo,
que é a pessoa que você deveria falar, você não fala para os amigos, que muitas vezes são as pessoas que não precisam saber das suas intimidades, no fim, são as que recebem todas essas informações ainda, né? Então, é importante que a gente tome esses devidos cuidados. E, principalmente, observe, converse muito com o teu ginecologista, entenda até que ponto não há um fundo emocional e procure ajuda. Procure ajuda realmente para entender e melhorar todos esses aspectos. Minha amiga, essa sabedoria indígena, eu diria, né? Eu tenho um viés da minha família que tem uma veinha indígena. E aí eu sempre cresci ouvindo isso, né? Se você quer ter uma boa saúde íntima, fique sem calcinha. E é um grande tabu, né? Mas as índias, inclusive, elas vão para a beira do rio, né? Abrem as suas pernas para tomarem sol. Né? Sim, porque é ótimo, exatamente, que eu te falei. Porque é um lugar fechado, úmido, então elas já têm essa sabedoria, né? E que estão aí há anos e não ficam quase que doentes, né? Nessas situações todas íntimas e sexuais. Então, eu quero que vocês entendam que o que a gente está falando aqui é muito verdadeiro. A Andresa veio, né, de uma adolescência muito recorrente de infecção urinária e candidíase. A hora que ela entendeu que, opa, peraí, deixa eu cuidar, eu não tive mais, né? Então, as oportunidades que a gente tem, a gente coloca os vestidos longos, a gente fica em casa mais leve, mais à vontade, exatamente. E é uma sabedoria que eu, inclusive, comecei a aplicar com a minha pequena já, né? E aí, engraçado que o meu pequeno aderiu. Isso aí. Ele já, mãe, eu quero dormir sem cueca. Eu, então, tá bom, vamos dormir pelo menos então com pijaminha, né? Que eles dormem juntos e fiquem sem cueca, então. E aí a Aurora tá aderindo a esse processo também. Então, trazer essa informação que é tão importante. E eu queria que você me trouxesse outras dicas. Por exemplo, o que as nossas espectadoras e até os espectadores podem levar essas informações para suas companheiras? O que elas podem fazer, né? O que nós mulheres podemos fazer para que a nossa saúde, de forma geral, feminina, melhore? Olha, mas assim, primeiro a gente tem que ver todos os aspectos da vida, que nem a gente falou. Então, assim, talvez é realmente pegar a roda da vida, né? Que nem eu já falei lá no Instagram, e você ir vendo seriamente cada pedacinho da sua vida, se você está se dedicando, o que falta para você está feliz dessa forma, não, o que você pode melhorar milimetricamente mesmo. Pega um papel, uma caneta. Se não conseguir fazer isso, procure por um profissional, porque a gente faz isso aqui dentro também, né? E fala assim, olha, meu trabalho me faz feliz? Eu posso melhorar? O que eu posso fazer? A minha família, o que eu posso melhorar dentro da minha família? O que eu posso melhorar no meu relacionamento conjugal? Né? O que eu posso melhorar na minha vida familiar, né? Com os meus antepassados, enfim, com meu pai, com a minha mãe, que às vezes estão distantes. Né? O que eu posso melhorar com a minha vida social, com os meus amigos? Tá sendo saudável o que eu tô vivendo? Não tá? Enfim, tudo pra gente garantir o quanto mais equilibrado nós estivermos no nosso corpo como um todo e na nossa mente, mais o nosso organismo vai estar equilibrado. E o nosso corpo físico em si. Né? Então eu falo assim, não é só você ir lá no ginecologista, vai ser o preventivo, tchau, até o ano que vem. Exato, né? Não, o meu preventivo está de ano em ano, tá certinho. Tchau, até o ano que vem. Não é assim, né? A vida é muito mais do que isso, né? Para você viver uma vida plena, e eu falo isso, por isso eu falo, o que é melhor para melhorar a saúde feminina? A saúde feminina é muito mais do que você lá ter seus exames normais. Então, tô bem, meus exames estão normais, estão bem? Será? Não sei, o que eu posso melhorar? Né? Então, acho que é isso, é você ver cada tiquinho da sua vida, desenhar e ver o que pode melhorar, o que falta, o que tá bom e tudo isso. Muito bem. Gente, minha amiga, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Um tintim de café para novos e maiores e melhores encontros. Gente, ficamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Foi muito bom tê-los aqui comigo e espero vê-los em breve. Até mais.